Paz, irmãos, continuando Daniel 6, a história de Daniel quando foi levado a cova dos leões. Voltando lá no início, vocês perceberam que Daniel ele foi eleito pelo rei, dos 3 governadores líderes, né? Para exercer o governo ali no reinado de Dário. Por isso ele se destacou entre eles e gerou toda essa inveja, essa armação dos outros, né? Dos inimigos. Daniel, ele trabalhou para o rei, ele exerceu com fidelidade a Deus, mas o rei nunca foi amigo de Daniel, porque na hora do decreto ele jogou Daniel na cova dos leões. Então a confiança de Daniel estava em Deus, por isso que ele não ficou frustrado. Na Bíblia não fala nada que ele ficou triste, que ele chorou, que ele se lamentou. Por que o rei fez isso comigo? Mas eu trabalhei tão direitinho para ele. Daniel foi sozinho levado para a cova. Daniel era o único que acreditava no chamado dele. Daniel era convicto do Deus que ele servia. Ele tinha convicção do Deus que ele servia. Essa história é demais. E o rei, ele estava preocupado com o reinado dele, com o lucro, os bens dele. Ele não queria perder nada. Vocês confirmam aí os primeiros versículos. E Daniel, depois de todo esse episódio, ele continuou trabalhando para o rei Dário e depois para o posterior reinado de Ciro, governando com excelência, entendeu? E sempre adorando e temendo ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, a nossa confiança não pode estar em amigos, pessoas. A nossa confiança tem que estar em Deus. Daniel, o tempo todo, ele foi fiel a Deus. Ele fez o trabalho dele direitinho ali no reinado de Dário. Porém, o rei meio que não confiou nele, jogou ele na cova dos leões, por causa de um decreto dos inimigos, né? Ele queria saber do reinado dele, das coisas dele, cuidando das coisas dele. Então ele não confiou nem em Daniel e nem no Deus de Daniel. E a gente aprende com isso. Não confiam em pessoas. A gente deve se aliançar totalmente a Deus. É para Ele que a gente tem que se prostrar 3 vezes ao dia. É para Ele que a gente tem que estar adorando. É para Ele que a gente tem que lançar nossa certeza, nossa convicção. E não para homens. Porque os homens, eles substituem quando não estão dando mais lucro. Assim como o rei Dário, se for preciso, até te jogam numa cova de leões para você ser morto. Mesmo você sendo o melhor funcionário, como o Daniel era. Ele era o melhor funcionário, o melhor governante. E por causa de uma calúnia, de uma armadilha dos seus inimigos invejosos, o rei Dário lançou ele para a morte. Aquele que confiou, lançou para a morte. Então, amigo mesmo, cuidado. Confiar só em Deus. Primeiro e único Deus. E Ele sim testifica a sua glória naqueles que confiam nele. Amém? Deus abençoe. Paz, Senhor.